Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre os desafios do contador na era digital. Para bater esse papo com a gente, está conosco o professor Jonathan Hoff, que é mestre em contabilidade e coordenador dos cursos de graduação da FIPECAF. Eu sou Emerson Dias e antes de a gente começar a conversar com o professor Jonathan, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar anefac.org, o nosso site, e conhecer a nossa grade de eventos. E já adianto a você que o professor Jonathan será um dos nossos palestrantes no Congresso Anefac, que você também tem acesso no nosso site. Professor, muito prazer em recebê-lo aqui para a gente bater esse papo. Olá, professor. Boa tarde a todos. O prazer é todo meu. Eu agradeço aí pelo convite e a oportunidade para que a gente possa discutir esses assuntos. Professor, temos 1 milhão de impactos na vida do contador já no seu dia a dia, na sua rotina, né? Agora, parece que a coisa ficou mais ampla ainda com essa coisa da inteligência artificial, blockchain, todas as novas tecnologias que vem vindo por aí. É isso mesmo? É isso mesmo, professor. A mudança que a gente tem a partir de agora, ela é uma mudança que tem uma perspectiva diferente. Quando nós olhamos para a contabilidade, nos anos mais recentes, talvez ali no início dos anos 2000 até 2007, 2008, com a adoção das normas internacionais, nós vemos que as mudanças que aconteceram na contabilidade, na profissão na nossa área, foram mudanças mais de como fazer as coisas. A forma com que nós fazíamos a contabilidade mudou. Agora, nos anos mais recentes, com o surgimento de inteligência artificial, big data, machine learning e todos esses conceitos que até para algumas pessoas eles estão um pouco confusos, a nossa profissão ela passa de uma mudança. Hoje a nossa preocupação não é mais como fazer, e sim o que a contabilidade vai passar a fazer a partir de agora. Por quê? Nós estamos vendo que essas funções que eram mais técnicas, mais manuais do contador, elas vão ser tomadas pela inteligência artificial, por bots, por machine learning. Todas essas ferramentas elas vão ser automatizadas, já estão sendo automatizadas. E se essa parte do contador, que era uma função mais técnica, vai ser substituída, o que o contador vai passar a fazer a partir de agora? Qual vai ser a nossa perspectiva a partir de então? Então, a nossa preocupação, os impactos dessas novas tecnologias agora, não são mais em apenas como fazer. Óbvio que nesse primeiro momento nós temos esse desafio, que é um desafio mais superficial, que é inserir essas novas tecnologias no nosso dia a dia, fazer com que os contadores utilizem isso a seu favor para otimizar o seu trabalho, mas depois disso vem uma mudança que é mais profunda, que é uma mudança no pensar contábil mesmo, na forma com que a contabilidade funciona e, claro, nos serviços que nós prestamos. Professor, isso traz para os contadores a necessidade de adquirir novas competências, né? Isso. Exatamente, professor. O profissional de contabilidade, via de regra, ele é um profissional bastante técnico. Ele vem de uma formação mais cartesiana, uma formação mais técnica, e essa perspectiva ela vem mudando agora nos próximos anos. Se o lado técnico vai ser substituído pela inteligência artificial, você precisa de um profissional mais analítico, capaz de analisar. Porque, por mais evoluída que a inteligência artificial esteja, ela ainda está muito longe do processo cognitivo humano. Ela consegue repetir algumas tarefas. Ela pode fazer um balanço patrimonial, pode fazer um fluxo de caixa, mas ela não vai conseguir interpretar esses dados e fornecer informações para que aquela empresa possa utilizar isso para o negócio. Então, aquele profissional que antes era muito técnico, agora ele passa a precisar de competências que são necessárias para um consultor de negócios, para um parceiro de negócios, e aí, claro que a competência técnica ela vai continuar existindo, ela vai ser necessária, mas ele também vai precisar de
outras competências que vão ser exigidas dentro desse novo contexto. Ele vai precisar de inteligência emocional, ele vai precisar de capacidade de análise, capacidade de gestão de pessoas, que eram coisas que o contador tradicional não precisava se preocupar e que agora ele vai ter que prestar atenção também nessa nova formação necessária dentro da área contábil e da área de finanças. Legal. Professor, você falou cartesiano, né? E essa palavra me remeteu aqui a vários pensamentos. O contador, de fato, ele sempre teve um olhar mais cartesiano, né? Mais by the book, né? Até os contadores eram chamados de guardas-livros, né? Porque faziam ali exatamente o que tinha que ser feito de acordo com a lei e tal. Mas as legislações também têm se aprimorado muito nos últimos tempos, né? Essa questão, por exemplo, de combate à fraude, né? E essa coisa agora de tudo tecnológico, isso também é um skill muito importante para o contador entender esses movimentos mais relacionados a comportamento humano, né, não? Isso, exatamente, professor. Já que você mencionou a parte legal que tá envolvida nesse assunto, é muito importante a gente falar rapidamente do movimento legal nas leis contábeis que aconteceram nos últimos anos. Por quê? A própria lei, as principais leis da contabilidade, eram leis muito objetivas. Elas diziam exatamente o que precisava ser feito, qual era o tratamento que deveria ser adotado. E a partir desse processo de convergência às normas internacionais, o que a gente vê? Nós temos a ascensão de normas que são mais subjetivas, que elas permitem interpretação. E aí o contador ele vai ter que saber se virar dentro desse novo contexto, que a lei não vai dizer para ele exatamente o que ele precisa fazer. Ela vai dar essa margem para ele para que ele tenha um certo discernimento e interpretar como que ele vai implementar aquilo da melhor maneira dentro da empresa. Já em relação às competências que você mencionou, nós temos sim uma migração das competências para um aspecto mais humano dentro desses anos, não só do ponto de vista da contabilidade, mas quando nós olhamos para as competências exigidas por todas as outras profissões, há sim esse entendimento maior do comportamento humano dentro das organizações e dentro do desenvolvimento de cada uma das profissões. Isso é algo que vai se tornar predominante do que é exigido do ponto de vista comportamental dos profissionais. Professor, outra pergunta que me surgiu, né? Você falou da questão de se tornar mais um consultor e lidar mais com a subjetividade do que com a objetividade. Mas isso é um pouco assustador, né? Para quem está sempre fazendo as coisas, né? Lendo como tem que ser feito e aplicando. Mudar essa cabeça de ser mais... lidar com a subjetividade, né? Com a ambiguidade, muitas vezes, e sair um pouco desse como deve ser feito, não é um desafio tão simples assim para quem, principalmente para quem já está há algum tempo na profissão, né? Tem um desafio aí também de transformação das pessoas que estão operando, né? As pessoas que imagino eu que estão chegando, elas já chegam um pouco com esses conceitos mais, acho que mais simples, né? Mais parte do dia a dia, mas quem já está há um tempo tem uma certa dificuldade de se adaptar aí, não tem não? Isso, exatamente, professor. O que nós vemos agora no mercado, tanto em quem está começando a se formar e quem já está no mercado há um bom tempo, é uma resistência a toda essa mudança que está acontecendo. Porque você estava acostumado a ter apenas uma resposta para determinada pergunta e agora você tem várias respostas para uma mesma pergunta. Às vezes você nem tem uma resposta e você precisa criar uma nova solução diante daquele novo problema. E aí vem talvez o que eu acredito ser um dos maiores desafios do profissional nesse novo cenário, que é essa mudança cultural, essa mudança comportamental do contador frente ao que é esperado dele no mercado, frente ao que ele vai ter que fazer. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, tanto para quem já está no mercado há um bom tempo, como para quem está começando agora, porque o que nós vemos dentro de um curso de graduação, dentro dos alunos, por exemplo, que vão se formar, eles já esperam que você forneça para ele a receita de bolo, que ele tenha o determinado tratamento para determinada situação. E quando você pede para ele pensar como que ele poderia fazer para que ele analise aquilo de uma forma mais crítica, você vê que os alunos têm dificuldade. E isso se repete também nos profissionais que já estão no mercado. Há uma dificuldade, há uma resistência para que você consiga analisar
todo esse processo. Mas o contador que não conseguir migrar para esse formato, que ele não consiga superar esse desafio inicial, ele vai acabar se perdendo, ele vai acabar perdendo o lugar dele dentro do mercado de trabalho. Sem dúvida. Professor, é uma espécie aí de um Leonardo da Vinci, né? Tem que saber lidar com arte e saber lidar com ciência ao mesmo tempo, né? Tem um desafio enorme aí. E, inclusive, é um tema do seu painel lá no nosso congresso que vai acontecer nos dias 22, 26, 29, mas a sua fala é no dia 29, às 9 da manhã. Dá uma pitadinha do que você vai trazer para a gente lá no dia 29. Isso. Lá no dia 29, pois, além de mim, também a gente vai ter a professora Sônia, que também é professora da FIPECAF, e o professor Alexandre Evaristo. E aí nós vamos discutir essas novas perspectivas do mercado de trabalho na área contábil, quais serão os desafios que a contabilidade vai ter agora nos próximos anos, pensando nesse novo cenário, dessas novas tecnologias e dessa nova economia que também está se moldando aí pela frente. Quando nós pensamos nessas novas tecnologias, nós também temos que entender que elas vão levar a uma nova configuração da economia e a contabilidade precisa entender como que ela vai se configurar dentro desse cenário e como que ela vai ser impactada. Dentro disso, nós também vamos abordar, obviamente, a parte que talvez seja mais impactada ou que gera o maior impacto, que são os aspectos relacionados ao blockchain, Big Data, inteligência artificial, machine learning, que são conceitos, são ferramentas que estão sendo introduzidos com cada vez mais fortes dentro da nossa área, da área contábil e da área financeira, e que o contador ele vai ter que aprender isso em algum momento, seja de uma forma mais recente ou uma forma mais tardia, mas isso vai impactar o trabalho dele de alguma forma. Nós também temos uma mudança muito grande que é em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que é impossível, nesse momento, falar das mudanças que a nossa profissão vem passando sem falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela foi bastante debatida já nos últimos anos. Nós também estamos completando 10 anos da adoção inicial obrigatória da IFRS, e aí nós também vamos falar sobre isso, que essa adoção, a norma internacional, todo esse processo de convergência, ele gerou um paradigma diferente para a contabilidade aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil. Dentro desse aspecto das normas internacionais, nós também vamos debater rapidamente a ascensão dos ativos intangíveis, que é algo que vem crescendo dentro das empresas, e aí você tem toda uma discussão de como deve ser dado o tratamento a isso, como deve ser feita a contabilização. E, claro, por fim, nós vamos encerrar a nossa fala falando sobre como que vai acontecer a educação do profissional contábil nessa área, nessa nova era digital. Como que ele vai como que ele vai conseguir acompanhar todas essas mudanças para que o contador continue mantendo o lugar dele lá no mercado de trabalho frente a esse novo contexto que nós estamos vivendo. Muito legal. Afinal de contas, os contadores, aí a profissão já tem mais ou menos 500 anos, né? Desde que Luca Paciolo inventou o método das partidas dobradas. Olha só quanta coisa aconteceu, né? Nos últimos 10 anos aqui, no Brasil, FRS, a questão aí do crescimento da importância de se mensurar intangíveis, né? Afinal de contas, estamos no mundo virtual, legislações das mais diversas, tecnologia como blockchain, big data, machine learning, inteligência artificial, lei de proteção de dados e, claro, todo o impacto que isso tem no mercado de trabalho, na vida profissional dos contadores. Eu, se fosse você, não perderia no dia 29 de maio, às 9 da manhã, a conversa dos professores Jonathan Hoff, Alexandre Evaristo Pinto e Sônia De Coste, que estarão lá montando o painel com todos esses temas. Professor, caminhando para o nosso final aqui, deixa o seu recado final, já adianto aqui o agradecimento de participar com a gente desse podcast da NEFAC, e, por favor, fala com quem está ouvindo e nos assistindo, né? Uma mensagem aí de despedida e um até logo para o dia 29 de maio. Então, pessoal, eu primeiro agradeço aqui a presença de todos, agradeço o convite, eu espero que todos possam participar do nosso painel na sexta-feira. Esses são assuntos muito interessantes, eu acho que vai ser muito bacana para que a gente possa discutir isso e que vocês também possam se inteirar um pouco melhor de todos esses assuntos que vêm transformando a nossa área. Então, eu espero você lá na sexta-feira e até mais.
Muito obrigado, professor, pela sua presença. Eu volto com vocês no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC, mas antes disso, nós precisamos falar, claro, do nosso congresso, que acontece dias 22, 26 e 29 agora de maio. A temática é Dilemas Éticos na Transformação Digital, que, inclusive, uma das palestras será a do professor Jonathan com os colegas Alexandre Evaristo e Sônia de Costa, que falarão sobre o impacto disso tudo na vida dos profissionais de contabilidade e finanças. Bom, você sabe, a ANEFAC está presente em todas as redes sociais, você pode acessar o LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, estaremos por lá. Também tem o nosso site, anefac.org, inclusive, onde você pode ter mais informações sobre o nosso congresso. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e volto para vocês aqui no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC.